O mundo havia terminado. Os camaradas que uma vez lutaram lado a lado e os 10 grandes escritores que anteriormente protegiam o continente haviam esgotado todo o seu mana e força vital. E agora, tudo o que restava era a morte cobrindo a vasta extensão da Terra. Tudo isso foi causado por uma única entidade, o comandante deste demônio da glutonaria. Assim que avistou Tiny, ele riu e observou que Tiny era muito forte. Tiny imediatamente pegou sua arma e pulou para atacar o monstro enorme, mas ele aconselhou-o a não fazer essa coisa inútil novamente, o que enfureceu Tiny. Então, ele prontamente usou o martelo para desferir toda a sua força na perna do monstro comandante, fazendo-o cair. Finalmente, ficou um pouco mais tranquilo, mas Tiny parecia que também iria morrer com aquele patife, pois ele havia ficado sem mana. Estava tudo errado desde o início. Depois de avançar com sucesso para a posição de um cavaleiro de elite partindo do zero, ele sempre pensou que poderia superar qualquer desafio, mas não era verdade. Se ao menos ele tivesse começado usando os métodos certos, o continente inteiro poderia ter sido salvo e todos teriam sido poupados. O comandante da raça demônio da glutonaria era um adversário formidável, mas ele estava apenas em 7º lugar entre todos os comandantes, levantando a questão de quão poderosos eram os outros comandantes e reis demônio. Valisha chamou Tiny inesperadamente e perguntou se ele ainda estava vivo. Infelizmente, ele não estaria vivo por muito mais tempo. Antes de falecer, Valisha queria perguntar a Tiny por que ele não havia fugido desta guerra. Valisha soube que Tiny já havia vivido no gueto quando criança e se perguntou se ele não tinha nada que quisesse proteger. Deve ter sido muito difícil para Tiny. Tiny achou que Valisha ia dizer algo mais, mas Tiny afirmou que era vergonhoso que ele desprezasse ser considerado como um incômodo e que um homem sempre precisava ser confiante o tempo todo, senão ele nunca escaparia. Assim que o Imperador da Espada Valência ouviu isso, ele sorriu amplamente e declarou que acreditaria no talento que havia transformado Tiny em um dos 10 grandes cavaleiros com nada além de alto respeito. Ele também instruiu Tiny a encontrá-lo quando ele voltasse, porque se Tiny continuasse visitando a Valência do passado dessa maneira, a Valência do passado não acreditaria em Tiny. Então, Valência revelou a Tiny um de seus segredos. Sua filha nasceu com o nome Lila, que foi tirado do nome de sua flor favorita e da flor favorita de sua esposa. Valência lembrou Tiny de que esta era uma informação crucial, então ele não deveria esquecer e deveria descobrir Valência imediatamente. Depois que Tiny abriu os olhos, ele estava deitado na cama e viu que o quarto parecia familiar. Ele se perguntou se os mortos poderiam sonhar. Ele não conseguia acreditar que estava sendo forçado a reviver esse passado terrível, no qual o corpo de sua irmã foi retirado da cena assim que ela faleceu. Ele ficou furioso toda vez que pensava em Arena, a pessoa que escondeu o Anel de Ouro. Ele foi quem escondeu o anel, mas, quando sua irmã tentou defendê-lo, eles a espancaram. De repente, alguém entrou e chutou a cadeira, gritando para a irmã de Tiny acordar. Tiny teve a sorte de sobreviver com o corpo magro, enquanto sua irmã faleceu de exaustão ao tentar cuidar dele, apesar de estar ferida. O homem de pele raspada chutou a cadeira, fazendo com que a irmã de Tiny caísse no chão sem se mover. Mesmo sabendo que a irmã estava morta, o homem de pele raspada continuou tentando levar o corpo dela. Ele alegou que, uma vez que ela já havia morrido, não havia nada que pudessem fazer. No entanto, o outro homem afirmou que algumas pessoas doentes gostam de cadáveres e que novos cadáveres e seus órgãos também valem algum dinheiro. Quando Tiny ouviu isso, ele queria impedi-los desesperadamente, mas estava impotente para detê-lo. Mesmo em seus sonhos, ele era incapaz de proteger qualquer coisa. Ele lutou para mover o braço e conseguiu. Tiny desceu apressadamente para avisá-los para parar, e ao empurrar um homem contra a parede, o homem ficou muito furioso, e os dois homens correram para socar Tiny. Tiny cobriu a irmã com seu pequeno corpo, mas eles rapidamente perceberam que ele estava sendo teimoso demais e foram embora, desejando-lhe uma vida boa com sua irmã morta. Tiny achou que isso era diferente de sua vida anterior. O fim de seus pesadelos havia mudado, no entanto. Como isso poderia ser que, de repente, dada sua idade e sua incapacidade de controlar o mana, aquela pessoa o havia enviado de volta ao passado? Se fosse assim, ele não estava sonhando e tinha a chance de mudar o futuro. Tiny irrompeu em lágrimas ao pensar nisso, dizendo que alguém deveria tê-lo levado ainda mais para o passado, não agora, com este corpo fraco. Tiny temia que fosse inútil e o Imperador da Espada tinha dúvidas sobre
sobre suas habilidades. Então, ele deveria encarar isso como um corpo para que sua irmã descansasse, já que ele havia falhado em fazer isso em sua vida anterior. Tiny decidiu que, assim que terminasse o que precisava ser feito, imediatamente procuraria o Imperador da Espada. Na vida anterior de Tiny, Wolf, o idiota que matou sua irmã, era facilmente quebrável. Portanto, desta vez, ele se vingaria de Wolf. A multidão estava reunida ao redor de Arena e seu professor estava rezando por ela. Emma, uma das amigas de Arena, olhou para Tiny e ponderou se a passagem de Arena era a razão pela qual Tiny parecia ter mudado um pouco desde o momento em que o conheceu pela primeira vez. Quando Emma entrou na câmara das irmãs, ela descobriu Tiny comendo sopa na frente de sua irmã falecida. Ele então virou para sair enquanto carregava a irmã falecida nos ombros, mas Emma o parou e perguntou por que Tiny ouvia Arena e não ela. Como resultado, Tiny agradeceu a Emma pela sopa e por cuidar dele, e ele a tranquilizou que retribuiria o favor. Ele então levou a irmã para fora e começou o funeral. Emma não tinha ideia do que Tiny estava pensando em seus pensamentos, mas Tiny acreditava que essa era a única coisa que ele podia fazer por Arena. Ele não deveria se culpar e ficar chateado, afinal, provavelmente era o que Arena também queria. Arena disse a Tiny para se manter confiante e manter a cabeça erguida. Tiny absolutamente seguiria seu conselho e não deixaria nenhum arrependimento desta vez. Um mês depois, Tiny levantou-se e foi perguntar aos juniores de Wolf onde Wolf estava. Um dos homens que ouviu isso arregaçou as mangas e estava prestes a atacar Tiny, quando Tiny o parou imediatamente e quebrou a mão dele, fazendo-o chorar. O outro soldado, que viu o braço de seu camarada quebrado e não entendeu por que Tiny tinha se transformado daquela forma, presumiu que Tiny era apenas uma criança de qualquer maneira. Depois disso, ele tentou jogar Tiny para longe, enquanto agarrava Tiny pela gola da camisa, mas ele não conseguiu levantar Tiny. Então, Tiny zombou dele e perguntou por que ele estava se perguntando por que Tiny pesava mais do que ele imaginava. Tiny sorriu e disse ao homem para desistir, pois não havia nada que ele pudesse fazer antes de chutá-lo para fora. O mana de Tiny havia melhorado, algo que ele não tinha conseguido usar em sua vida anterior, e ao fundir o mana em um corpo mana e combiná-lo com um corpo físico, os dois corpos podiam se tornar mais fortes como resultado da interação. Essa era a premissa principal da técnica secreta de Tiny. Era incrivelmente eficaz, mas os usuários tinham que consumir mais do que o normal devido aos efeitos colaterais. Tiny estava grato a Emma por tê-lo ajudado, pois percebeu que o homem que ele havia chutado estava tentando escapar rastejando. Ele correu até lá, agarrou a perna do homem e o lançou no ar. As pessoas lá dentro ouviram um barulho incomum do lado de fora e presumiram que era um invasor, mas quando viram um mendigo entrar, cochicharam perguntando o que ele faria sem uma arma. Tiny perguntou o que eles queriam dizer quando disseram que Tiny não tinha arma. Então, Tiny agarrou o homem chutado e disse que tinha uma. Em seguida, Tiny lançou o cara no ar, fazendo todos caírem e baterem no chão. Depois de lidar com eles, Tiny chamou os irmãos Randers e perguntou por que eles não tinham descido até ali. Eles puxaram suas espadas e ameaçaram derrotar Tiny antes de elogiá-lo por seu domínio do mana e dizer que poderiam vender o cadáver por um alto preço se fosse um indivíduo que usasse mana. Os irmãos Randers pularam em cima de Tiny enquanto ele verificava os caras e percebia que eles tinham ossos quebrados. Em sua vida anterior, Tiny também usara pessoas como arma. Quando o Imperador da Espada percebeu isso, ele disse a Tiny para aprender um pouco e parar de usar truques, começando a aprender a lutar em combate corpo a corpo. Tiny considerou isso e usou imediatamente para que pudesse manter sua dignidade. Dois outros homens correram para atacar ao mesmo tempo, mas Tiny conseguiu evitá-lo. Em seguida, ele acertou um deles no rosto e usou o joelho para derrubar o outro. Depois disso, Tiny pulou para os pés e jogou o homem para cima e para baixo, fazendo-o voar para fora. Ao ver um deles voar para fora, Wolf, o Lorde dos Invasores, ficou confuso sobre o que diabos era aquilo. Na vida passada de Tiny, ele ficou surpreso ao descobrir que o lobo naquela área isolada pertencia à raça dos animais, que era considerada a mais poderosa das raças semi-humanas. Entre os animais, os lobos prateados puros eram os mais únicos, porque possuíam um traço superior que apenas a linhagem da família real dos animais possuía. Tiny havia trabalhado tão duro para matar aquele cara em sua vida anterior que ele teve que questionar por que os lobos prateados estavam neste mundo. Então, desta vez, ele teve que descobrir por que Wolf estava assistindo e questionou se ele era quem tinha feito isso. E quando viu a atitude tranquila de Tiny, Wolf afirmou que arrancaria a boca de Tiny. Wolf então se aproximou para carregar Tiny, mas não conseguiu levantá-lo. Ele rapidamente se transformou em um lobo gigante. Tiny
Tiny se perguntou se a pele de Wolf não era prateada e perguntou que tipo de filhote ele havia se transformado. Essas palavras perfuraram o coração negro de Wolf. Ele foi chamado de filhote, então gritou e investiu. Wolf era mais rápido e mais forte do que os dois irmãos Renders, mas não podia igualar a si mesmo em sua vida passada. Tiny segurou o focinho de Wolf e observou que ele não tinha voltado apenas para ver essa porcaria. Tiny aprendeu com um membro do clã de Wolf que a maneira como eles lidavam com seus semelhantes humanos durante acessos de raiva era brutalmente batendo nele. Como resultado, quando Wolf correu para atacar Tiny novamente, ele conseguiu evitar os golpes com facilidade. Tiny explicou que essa era a razão pela qual frequentemente era aconselhável bater brutalmente em cachorros insanos para lidar com ele. Em seguida, ele continuou a atacar Wolf, fazendo-o cair para trás e continuou a torturá-lo, não precisando mais levar soco. Tiny, então, chutou Wolf contra a parede atrás dele, transformando-o de volta à sua forma normal. Tiny correu até Wolf e perguntou se ele tinha recuperado a consciência e por que ele havia feito isso com Tiny. Tiny estalou os nós dos dedos para dizer que ainda não havia terminado, então torturou Wolf, fazendo-o cair. Tiny levantou a mão e declarou que se ele tivesse sido autorizado a tomar a decisão sozinho, Wolf não teria mais uma cabeça. Assim que Wolf percebeu que não tinha acabado, ele se desculpou com a Sra. Arena várias vezes enquanto ainda estava de joelhos. Tiny realmente queria levar a cabeça de Wolf para o túmulo e pedir desculpas à sua irmã, mas ela provavelmente não queria morrer e ainda ver aquele rosto. Então, Tiny disse a Wolf para responder a cada uma de suas perguntas sobre o que um homem besta como ele fazia naquele lugar. Tiny, então, percebeu que a pedra ao lado dele era algo que ele tinha visto em uma vida passada. Era chi demoníaco, e de dentro da pedra emergiu uma alma. Esta era uma pedra da alma. Como um lobisomem poderia segurar um objeto tão precioso? Seu estado também era peculiar, emitia uma energia escura que frequentemente aparecia na pedra da alma demoníaca. Assim que Tiny quebrou o emaranhado de correntes, uma besta espiritual apareceu. Tiny pôde ver a memória da besta espiritual, mas por que ela estava cercada por humanos misteriosos? As pessoas atacaram a besta espiritual até que ela desmoronasse. Aconteceu que eles estavam atrás da pedra da alma, então a entregaram para uma criança, que imediatamente se transformou em um lobo. De repente, vendo que a besta espiritual ia atacar Wolf, Tiny pulou na frente dela e ordenou que parasse, afirmando que esse homem merecia uma morte mais horrível. Quando a besta espiritual percebeu isso, recuou. Ela entendia Tiny, mas Tiny tinha certeza de que ele não tinha nenhuma habilidade em domar bestas espirituais. Stina disse uma vez a Tiny que um humano poderia se tornar um domador e que também era possível se Tiny tivesse o mana necessário e uma alma pura, mas ela assumiu que apenas crianças eram puras o suficiente para realizar isso. Ela então disse que, embora Tiny parecesse uma criança, ele não parecia ser muito puro. A besta espiritual se aproximou de Tiny e, à medida que Tiny a libertava da corrente, derramava mana em sua alma, selando o buraco na pedra da alma. Como resultado, eles foram capazes de se comunicar. A besta espiritual acenou com a cabeça ao ouvir isso. Então, Tiny falou com ela e estendeu a mão, pedindo para apertar as mãos. Ao contrário da magia, ele não precisava se concentrar tanto nas almas. Se ele fornecesse mana suficiente para criaturas espirituais viverem, elas sempre seriam parceiras benéficas. Ele percebeu que a besta espiritual queria que ele se vingasse por ela. Afinal, ele havia planejado matar todos envolvidos no chi demoníaco. Então, Tiny estendeu a mão para tocar a besta espiritual. O próximo passo para fazer um contrato com a besta espiritual era dar a ela um nome. A besta espiritual imediatamente ficou em miniatura e apertou a mão de Tiny. Quando Tiny percebeu que Wolf ainda estava pedindo desculpas à Arena, ele chutou-o e exigiu saber se a criança lhe tinha dado a pedra da alma pertencente ao grupo das trevas. Como parecia que Wolf ainda estava insano, ele foi acordado pelo rugido da besta quando Tiny instou Yulang a chamá-lo. Depois de Tiny perguntar uma segunda vez, Wolf respondeu que Tiny não seria poupado por sua organização e que Wolf disse que era apenas um experimento. Enquanto Wolf estava falando, sua cabeça explodiu de repente porque haviam lançado feitiços nela. Enquanto Tiny pensava nisso, ele entendeu que isso já havia acontecido quando lidou com eles antes. Eles não sabiam que Wolf era na verdade um homem besta. Tiny olhou para cima na parede
que tinha algo escondido nela e atirou Wolf contra ela, fazendo-a explodir. Tiny segurou a mão de Wolf na frente do sinal na parede e a porta se abriu, revelando muita riqueza dentro. Mas ele pegou o anel de valência. Ele já havia conhecido Chloe e ela tinha removido o anel de sua mão para ele, dizendo para trazê-lo para ela para que ela pudesse ajudá-lo. Chloe era muito conhecida no reino de Aslan. Ela era a filha mais jovem do Imperador da Espada e era conhecida desde jovem por sua generosidade e bondade. Na época, ela também era conhecida como o Anjo de Valentia. Isso aconteceu no seu 16º aniversário, quando ela se tornou adulta. A família Valentia tinha um ritual para filhos maduros doarem flores e falarem seus nomes no templo. Talvez seja por isso que os dois puderam se encontrar no Invader, o distrito de luz vermelha localizado nos subúrbios. Tiny não tinha conseguido devolver o anel no passado porque ele precisava planejar a vingança. Naquela época, obter apoio era difícil, mas desta vez o anel seria útil. Possuí-lo tornaria mais fácil para Tiny encontrar o Imperador da Espada. Alguém tinha chegado para ver a condição dentro do lugar onde Tiny havia lidado com o grupo anteriormente. Lamb ouviu dizer que um jovem tinha derrotado todos eles, mas ele não acreditou e achou que usaria isso como desculpa para aumentar a taxa de proteção. No entanto, quando Lamb viu Tiny, que era na verdade uma criança, descendo as escadas, ele ficou bastante surpreso e gritou para Tiny explicar o que ele tinha acabado de fazer. Tiny respondeu alegremente que ele tinha lidado apenas com alguns pervertidos e questionou por que o cavaleiro estaria envolvido em algo assim, alegando que Lamb tinha sido fortemente subornado por Wolf. Lamb ficou horrorizado com as palavras, como se tivessem atingido seu coração negro, e correu para pegar Tiny. Tiny percebeu que Lamb só tinha dominado o 2º nível do movimento de mana. Então ele afastou a mão de Lamb na esperança de que, mesmo em francês, ele nessa condição com todo o seu esforço, ele ainda poderia derrotar Lamb. Tiny contra-atacou com o joelho, mas Lamb conseguiu bloquear. Tiny acreditava que isso seria suficiente para mostrar sua força. Agora, ele não deveria mudar sua atitude em relação ao Lorde muito rapidamente. E como a quantidade de tropas que Lamb possuía era muito grande, Tiny deveria deixar Lamb fugir. Lamb estava prestes a atacar Tiny. Lamb nunca tinha visto uma besta espiritual nesta pequena cidade. Tiny disse que informaria Lamb sobre isso, porque Lamb parecia ter se acalmado, dizendo a Lamb que, contanto que ele tivesse dinheiro, não importaria certo. Tiny afirmou que pagaria por Wolf, mas Lamb acreditava que um jovem não poderia pensar nisso e questionou se Tiny tinha usado magia para mudar seu corpo. Tiny disse que não era magia, ele apenas estava fluente neste lugar. No Invader, Tiny era bem aceito graças ao seu cabelo escuro. Quando Lamb percebeu isso, ele concordou com a cabeça e perguntou a Tiny se ele achava que poderia pagar a Lamb as 5 moedas de ouro branco que Wolf lhe havia dado. Tiny disse que era absurdo. Ele tinha certeza de que Lamb só recebeu uma moeda e disse que pagaria a Lamb 1,5 moedas. Se Lamb não concordasse, eles continuariam seu trabalho aqui. Agora, depois que Lamb viu você deitado atrás dele, ele não teve escolha a não ser virar a cabeça e sair, dizendo a Tiny que o prazo era o último dia do mês e para lembrar de cumprir sua palavra. O subordinado viu Lamb sair e correu para perguntar quando ele os chutou abruptamente para fora. No entanto, Tiny chamou Lamb, jogando uma moeda e informando-o de que o dono do local havia mudado, o que exigia que Tiny também fosse encontrar o Lorde. Em seguida, Tiny perguntou a Lamb se ele poderia marcar um compromisso para ele. Vendo que esses caras estavam prestes a escapar, Tiny os chamou de volta, dizendo que lhes daria 1 hora para trazer o grupo de mulheres e crianças que trabalhavam no Invader, juntamente com os jovens que eram mendigos aqui. E se eles se atrasassem, ele mataria uma pessoa por minuto. Tiny prometeu que, se tentassem fugir, sua besta espiritual seguiria o rastro e mataria todos eles. Ao ouvir isso, essas pessoas fugiram. Tiny antecipou que não levaria 1 semana para processar tudo, se tudo corresse conforme o planejado, e ele estava ansioso para encontrar o Duque Valência. Depois de um tempo, os meninos voltaram e disseram que os trouxeram. Emma notou Tiny e correu até ele para perguntar o que estava acontecendo e se ele tinha sido espancado novamente. Tiny disse que não era o seu sangue e que Wolf tinha morrido. Ninguém no Invader sabia que o Lorde era apoiador de Wolf. Então, quando viram isso, todos ficaram com medo. Eles estavam preocupados que o Lorde pudesse puni-los e acusá-los de provocar os nobres. Tiny então disse que, uma vez que provocar os nobres era um pecado terrível, o que aconteceria com o Lorde File, que se atreveu a zombar até mesmo do Duque Valência? Os dois guardas estavam conversando sobre como não tinham visto o Sr. Ham, que estava sob observação
devido aos eventos do Invader, mas ele estava sendo perseguido por um lobo gigante. O líder deles estava tão trágico que ele já não podia ser reconhecido e seu dinheiro tinha acabado. Todas as lojas estavam fechadas. Os comerciantes reclamavam que ainda não tinham feito dinheiro e foi entendido por que o Lorde estava furioso. Tiny estava escondido atrás de uma parede, ouvindo toda a história desses dois guerreiros. Em sua vida anterior, ele tinha assumido que todos os nobres eram iguais. Então, ele não percebeu nada, mesmo quando leu o catálogo a pedido do Lorde. Tiny tinha entregado metade da fortuna de Wolf no livro de catálogo, mas, em troca, ele só ganhou algumas pessoas a mais que sabiam fora do Invader. Mas agora, as coisas eram diferentes. Embora ele não fosse o mais esperto, graças à sua vida anterior noturna, ele percebeu que até mesmo os nobres seriam governados por outros nobres. Emma tinha questionado Tiny anteriormente sobre o que ele estava falando. Tiny respondeu que ela não precisava entender isso neste momento, porque não importava. Ele continuou dizendo que o importante era que todos no Invader agora estavam livres e que Emma tinha uma última chance de se vingar ou fugir. Emma correu rapidamente e chutou Wolf. Ela era filha de um rico comerciante antes de Wolf arruinar sua família. Mas as coisas mudaram depois que Wolf destruiu sua família. Todos correram para vingar o que Wolf tinha feito com ele. Tiny não era muito bom em consolar as pessoas, e isso não se encaixava em seu estilo de olho por olho, ou ajudava as feridas de ninguém. A caixa do tesouro foi retirada pelos capangas, e Tiny encorajou todos a pegarem o que quisessem, porque era propriedade de Wolf. Tiny também disse que qualquer um que não quisesse ficar no Invader com as mulheres, crianças ou outras pessoas que eram obrigadas a ficar lá, poderia pegar o dinheiro e ir embora. Todo mundo que ouviu isso ficou chocado. De repente, ele lhes deu esse dinheiro. Quando Emma perguntou a Tiny, ele disse que estava bem e tinha todo o dinheiro que precisava. No entanto, Emma disse que Tiny era jovem e não entendia, e que ninguém no mundo não precisava de dinheiro. No entanto, Tiny a questionou se ela sabia de onde vinha o dinheiro e que, mesmo que os caras maus morressem, o dinheiro permaneceria. Ao verem o dinheiro, os olhos das mulheres se iluminaram e eles pensaram que isso seria bom demais, se tudo pertencesse a eles. De repente, Tiny se levantou e advertiu a todos que se ousassem fazer ações malignas por dinheiro ou contar ao Lorde, o rugido de Yulang seria ouvido imediatamente, e Tiny avisou que esse amigo seguiria o rastro para encontrá-los e despedaçá-lo. Então, ele aconselhou Emma que, se ela fosse partir de Fyle, deveria ir para Diane, sempre se mover em grupos e contratar mercenários em uma guilda proeminente quando ele tivesse que ir a algum lugar. Se Tiny realmente fosse tão forte, ele cuidaria de si mesmo, e Emma o ouviria. Ela respondeu que viajaria para Diane e se as coisas se tornassem muito difíceis, Tiny poderia encontrá-la. A partir desse dia, o Distrito da Luz Vermelha de Fyles, o Invader, fechou oficialmente. De volta aos dois soldados que estavam discutindo o novo mestre daquele local, quando Tiny apareceu na frente deles e revelou seu nome, eles informaram Tiny que, uma vez que este era o lugar onde os senhores e nobres viviam, os civis não deveriam estar por aqui. Um deles, subsequentemente, questionou Tiny sobre como ele sabia o nome do novo mestre. Tiny imediatamente afirmou que ele era o novo dono, e a presença de Yulang fez com que os dois soldados desmaiassem. Como Tiny tinha a aparência de uma criança, ele tinha que lidar com essas coisas toda vez. Kron, o comandante que controlava os cavaleiros, viu Tiny e disse que tinha ouvido falar de Ram mencionando Tiny, mas Tiny era muito jovem. Tiny então perguntou se havia uma maneira para os convidados ficarem em pé enquanto todos assistiam. Assim que Kron ouviu isso, ele aconselhou Tiny a entender primeiro sua posição. Tiny respondeu que queria dizer a mesma coisa, instruindo Kron a não fazer alarde como se fosse superior ao Lorde. Tiny era um convidado do Lorde, e no entanto, o general colocou sua espada no rosto de Tiny assim. Ele estava claramente insano. No entanto, Kron afirmou que Tiny era lixo, e sua língua era fedorenta. Tiny afirmou que não tinha ideia, mas o odor estava vindo de Kron. Ele estava prestes a sacar sua lâmina quando o outro cara o impediu, dizendo que o Lorde estava esperando. Então, aquele homem advertiu Tiny a entrar lá gentilmente, já que o Lorde era um homem severo. Observando a atitude de Tiny, Kron decidiu que definitivamente mataria Tiny depois de obter a aprovação do Lorde. Enquanto eles caminhavam em direção à porta, Kron informou o Lorde que Tiny do Vale do Recolhimento havia
havia chegado, e após obter permissão, eles entraram. Tiny fez uma reverência para cumprimentar o Lorde, que não estava esperando por isso, e questionou de onde ele havia aprendido as regras. Tiny respondeu que tinha praticado um pouco para poder ficar aqui e ver o Lorde. Assim que Baron notou isso, ele disse a Tiny que ele realmente parecia um cavaleiro. Tiny ainda estava tendo dificuldade para se ajustar a isso, dado que Baron era usuário pesado de drogas na memória de Tiny. Ele questionou se ele realmente era o Lorde que ele conhecia. No entanto, independentemente de sua aparência, ele tinha sido um aristocrata em ambas as suas vidas anteriores e atuais. Afinal, o catálogo em favor do Duque Valência lidaria com Baron, então Tiny faria ele pagar um preço adequado dessa vez. Enquanto Baron ouvia Tiny, ele afirmou que Kron não havia sido tratado com cortesia. Tiny respondeu rapidamente que um mestre e um servo não podem ser tratados igualmente, e ele acrescentou mais tarde que estava animado para trabalhar para Baron. Baron percebeu isso e questionou Tiny sobre se ele considerava o general como seu rival, considerando as ambições elevadas do jovem convidado. Baron então perguntou a Tiny se ele realmente era pequeno e se era uma mistura de anões e elfos. Tiny disse que, claro que não, ele tem apenas 13 anos, o que surpreendeu a todos os presentes. Baron então acrescentou que, uma vez que Tiny podia ficar na frente deles, a idade não era mais um fator. Baron se levantou e se aproximou de Tiny, perguntando como ele poderia justificar querer ser seu servo, e ao mesmo tempo se atrevendo a roubar seu dinheiro. Tiny respondeu que estava fazendo isso para o benefício de Baron. Baron disse que achava que Tiny era esperto, mas não parecia compreender como o mundo funcionava. Então, Caron afirmou que, se o Lorde permitisse, ele mataria Tiny imediatamente. Tiny deu um passo à frente e perguntou a Baron se ele sabia que o Duque Valência já havia enviado tropas para combater as drogas e a prostituição. Ele deve ter sabido que a senhorita Valentia acabara de chegar nesta terra. Tiny explicou que obteve essa informação do próprio guarda-costas de Valência e que ele apenas queria ajudar o Lorde a limpar um pouco antes que as coisas explodissem. Baron também soube que havia planos para organizar um grande evento durante o casamento da filha mais jovem, mas Kron desconsiderou essa informação como um mito infantil e afirmou que Valentino realmente tinha distritos de luz vermelha. Kron foi interrompido instantaneamente por um olhar de Baron, que então observou que tudo o que Tiny havia dito era preciso, mesmo que fosse um toque desrespeitoso e merecedor de aplauso. No entanto, Baron acrescentou que ele precisava confirmar mais uma coisa. Quando Baron soube que Tiny havia domado uma besta espiritual, perguntou se era aquela que Tiny havia roubado da Soulstone de Wolf. Tiny não tinha certeza de como Baron sabia disso, mas de repente ele percebeu um anel de poder mágico envolvendo Baron, o que o levou a questionar se Baron era um mago das trevas. Aconteceu que esse homem era o que comprava os corpos do Invader. Tiny respondeu que não entendia o que Baron quis dizer. Quando Baron perguntou novamente, Tiny pediu rapidamente desculpas e afirmou que não sabia. Baron rapidamente ordenou a Kron que atacasse os dois, porque o poder atual de Tiny não era suficiente para derrotá-lo, e o Lang então gritou, interrompendo Kron. Como resultado, no momento em que Baron viu Kron parar, ele amaldiçoou. Eventualmente, as coisas se desenrolaram assim. Então ele teve que tentar algo mais. Ele perguntou a Kron quão poderoso Tiny era. Kron respondeu que Tiny logo alcançaria o nível 2 e se tornaria tão forte quanto um cavaleiro. Se Tiny não fosse um aristocrata que fora ensinado a controlar a mana desde a infância, ele devia ser um gênio. Tiny disse que havia aprendido com segredos de sua família, então Baron o pressionou para ser mais específico. Tiny afirmou que seus pais falecidos o ensinaram antes de ele chegar a Files, um método de respiração que ele adquiriu quando era muito jovem, mas só agora ele sabia que era uma técnica específica. Tiny desafiou então Baron a determinar se ele estava falando a verdade ou mentindo. Baron havia recrutado milhares de refugiados de todas as partes para aumentar a renda do Invader. Então, o arquivo de Tiny deve ter estado aqui. Tiny continuou. Não era o fato de que ele estava parado bem na frente de Baron a prova mais clara? Baron disse que confiaria em Tiny por um tempo e foi desenterrar as informações de Tiny, dizendo a Tiny para ficar aqui por um tempo. Desde que Tiny matou o lobo, tudo havia dado errado, e Baron precisava de alguém para assumir a responsabilidade. Depois de notar que Tiny não respondeu, ele disse que Tiny havia mostrado o desejo de trabalhar para Baron, o que não era realmente algo ruim para Tiny. Tiny fez uma reverência e explicou que reverência não é o mesmo que obediência, mas era um convidado distinto. Baron respondeu que sim. Tiny deveria aprender um pouco de etiqueta antes de encontrar aquela pessoa. O Duque
Luke precisaria de 3 dias para confirmar a precisão do catálogo, 3 dias a mais para enviar a conquista e 10 dias para o exército chegar a Files. Se os convidados do Lorde chegassem em 15 dias, tudo já estaria acabado. Tiny perguntou a Baron se ele poderia saber quando o visitante chegaria, já que ele queria garantir que tudo estivesse bem. Baron respondeu que o visitante chegaria em 1 semana e advertiu Tiny para não envergonhá-lo. Parecia que Tiny tinha 2 opções em 1 semana. A primeira era fugir. Talvez até esse ponto, aqueles no Invader já tivessem conseguido escapar. Então, se ele quisesse fugir, os guardas do Lorde seriam apenas mosquitos. No entanto, se ele fizesse isso, seu nome, sem dúvida, seria adicionado à lista de feridos do Lorde, tornando ainda mais difícil encontrar o Imperador da Espada, de quem ele precisava de algo. A partir desse ponto, ele tinha que evitar dificuldades o máximo que pudesse, e a ideia de escapar o deixava desconfortável. Apesar de agora não ser poderoso o suficiente para fazer isso, sua forma de trabalhar não havia mudado. Ele ainda tinha que encontrar maneiras de derrotar seu oponente. A segunda opção, quando o visitante chegasse em 1 semana, era saber se era realmente uma visita oficial. O Lorde pensou que os visitantes pareciam de grande aristocracia. Então, por que a casa estava tão vazia antes de sua chegada? Não havia dúvida de que isso era uma reunião privada. A pessoa escondida atrás do Lorde não era alguém que pudesse revelar sua identidade. Se esse fosse o caso, a reunião poderia ter sido cancelada se alguns eventos importantes e não antecipados ocorressem na época em que o convidado chegasse. Embora fosse altamente perigoso, essa abordagem era como Tiny conseguia fazer as coisas. No entanto, para que tudo ocorra conforme o planejado, ele tinha que se tornar forte o suficiente para superar o Lorde e o comandante-geral. Na hora de comer, todos se viraram para olhar para a mesa de Tiny e ficaram surpresos com a quantidade de comida ali. Talvez sua mana não tivesse intolerância a alimento. Ele aproveitou ao máximo tudo o que colocou em seu corpo, o que significava que quanto mais ele comesse, mais forte ficaria. Bom, o vídeo vai se encerrando por aqui. Se vocês quiserem a continuação, comenta parte 2 aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.